Boa noite, meus amigos, minha gente querida. Vamos começar com a Agenda Cristã de André Luiz. A mensagem se chama Medicamentos Evangélicos. Ajude sempre. Não tema, jamais desespere. Aprenda incessantemente. Pense muito, medite mais. Fale pouco, retifique amando. Trabalhe feliz, dirija equilibrado. Obedeça contente, não se queixe. Bons conselhos, né? Vamos para o Livro dos Espíritos, continuando na lista que o Kardec fez na introdução das bases do Espiritismo. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós, a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médiuns, que lhes servem de instrumentos. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Podem se evocar todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido, os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter-se deles, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como as revelações que lhes seja permitido nos fazer. Os espíritos são atraídos, na razão da simpatia que lhes inspire, a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominem o amor do bem e o desejo sincero, por parte daqueles que as compõem, de se instruírem e melhorarem. A presença deles afasta os espíritos inferiores, que, ao contrário, encontram livre acesso e podem operar com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade, e onde quer que existam maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis, deles só se deve esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois que muitas vezes tornam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, a miúde, trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muitas vezes dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade dos homens e se divertem à custa daqueles que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes os desejos com falazes esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, onde reine íntima comunhão de pensamento, tendo em vista o bem. É a melhor forma de saber se é bom ou mal. É a intenção que
que eles colocam na comunicação. Eles podem falar bonito, mas se não tiver um conteúdo produtivo, de bem, não significa nada. Só pode ser de espírito inferior. Vamos então para o livro A Gênese, que a gente está no capítulo São Chegados os Tempos, Sinais dos Tempos. A gente começou a ler ontem, vamos continuar. Do fato de ser inevitável, porque é da natureza, o movimento progressivo da humanidade, não se segue que Deus lhe seja indiferente e que, depois de ter estabelecido leis, se haja recolhido à inação, deixando que as coisas caminhem por si sós. Sem dúvida, suas leis são eternas e imutáveis, mas porque a sua própria vontade é eterna e constante, porque o seu pensamento anima sem interrupção todas as coisas. Esse pensamento que em tudo penetra é a força inteligente e permanente que mantém a harmonia em tudo. Cessasse ele um só instante de atuar, e o universo seria como um relógio sem pêndulo regulador. Deus, pois, vela incessantemente pela execução de suas leis, e os espíritos que povoam o espaço são seus ministros, encarregados de atender aos pormenores dentro de atribuições que correspondem ao grau de adiantamento que tenham alcançado. O universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontável de inteligências e um imenso governo, no qual cada ser inteligente tem sua parte de ação sob as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. Onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais e isolados, que se nos afiguram irregulares apenas porque circunscrita é a nossa visão. Se lhes pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que tais irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam com o todo. Muito bem. Vamos então encerrar nossas leituras com a poesia de Valado Rosas, que está no livro Poetas Redivivos, psicografado por Chico Xavier, e a poesia se chama Ascensão. Segue sem repousar, gemendo embora, sob a nuvem de fel que se agiganta. Nossa dor é a subida áspera e santa em que a mão do Senhor nos aprimora. Serve no espinheiral, padece e chora, mas entesoura a fé que vibra e canta. Em pleno charco, o lírio se levanta e além da escuridão renasce a aurora. Agradece a aflição que te sepulta nas ansiedades da batalha oculta, em que o gládio de pranto te domina. Bendize a sarça que te dilacera e encontrarás a eterna primavera no lar celeste da união divina.